Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer ao César e à Telebrasil pelo convite formulado para nós estarmos aqui hoje. E gostaria de começar citando, já que o Gustavo citou o Delfim Neto, eu vou começar citando Roberto Campos, que Roberto Campos dizia que 3 coisas era muito difícil de se fazer na vida. A primeira delas era escalar uma parede com inclinação contrária a você. A segunda delas era beijar uma mulher com inclinação a seu favor. E a terceira delas, dar palestra logo de manhã cedo, né? Eu sei que nós estamos num seminário de tecnologia, mas também sei que muita gente é movida a válvula. Tem que esquentar primeiro e não a chip, né? Então vamos começar. Bom, eu vou falar... Podia a outra tela, por favor. Eu vou falar sobre esses 4 temas: mercado de capitais, empresas, pessoas físicas, e vou mostrar um case da Ágora, que é hoje a corretora maior da Bolsa de Valores de São Paulo, pelo 5º ano consecutivo. E é um case muito importante de mudança de perspectiva de uma corretora que trabalhava no atacado e que passou a ser a maior corretora de varejo. O mercado de capitais lida com informação e dispersão dessa informação. Portanto, os mecanismos disponíveis de internet, de sites, de buscas, é absolutamente importante para a eficiência do mercado de capitais. Pra vocês terem uma ideia, os Estados Unidos faz pesquisa e computa tudo que é possível imaginar de estatística, e existe um dado nos Estados Unidos que um evento importante qualquer que aconteça, tipo um Banco Central americano mudando taxa de juros ou divulgando uma ata, um 11 de setembro de triste recordação, demora nada mais, nada menos do que 40 segundos para que todo o mercado fique sabendo dessa informação. Então, é com esse enfoque de informação que eu começo falando de mercado de capitais. Por favor. Mais uma. E no processo histórico, é muito importante a gente lembrar que na década de 70, começaram os primeiros terminais eletrônicos. Antes disso, e durante boa parte dos anos 70, essa década de 70 é só no final da década de 70 que surgiram os programas de computação no mercado acionário. Antes disso, no início da década de 70, e alguns aqui certamente vão se lembrar do boom da Bolsa de Valores, que durou até junho de 1971, por essa época, pasmem todos, o mercado era feito com quadro negro, as pessoas anotando as mudanças de cotação das ações num quadro negro que ia subindo e descendo para que fossem feitas as anotações. E a divulgação das cotações era feita por programas de rádio específicos que vinham de 15 em 15 minutos ou de meia em meia hora. Isso é o que nós tínhamos na década de 70. Vocês terem uma ideia, a primeira grande licitação que a Bolsa fez, e a Bolsa do Rio de Janeiro, durante essa época, era a maior bolsa do país. Depois, com o advento do caso Narras, que vocês também devem se lembrar, que está comemorando 17 anos, a Bolsa do Rio passou por problema, e a Bolsa de São Paulo, então, assumiu a hegemonia, que mantém hoje inquestionável e a única bolsa do país. Mas, em 1996, existia um sistema de avaliação de pregão, de informatização de pregão, que a Bolsa comprou da Bolsa de Paris, que era, naquela época, o melhor sistema de negociações envolvido. Agora, por exemplo, isso virou uma commodity, você compra esses sistemas operacionais de forma muito barata, e a própria Bovespa está desenvolvendo um novo sistema muito mais moderno do que o que existe hoje e que todas as corretoras vão se adaptar, inclusive porque
a própria Bovespa está passando, ela, por uma reformulação, deixando de ser um clube de corretores e, provavelmente, até o final desse ano, início do próximo ano, já será uma empresa aberta com ações negociadas com fundos, para que todo o mercado fique sabendo dessa informação. Então, é com esse enfoque de informação que eu começo falando de mercado de capitais. Por favor. Mais uma. E no processo histórico, é muito importante a gente lembrar que na década de 70 começaram os primeiros terminais eletrônicos. Antes disso, e durante boa parte dos anos 70, essa década de 70 é só no final da década de 70 que surgiram os programas de computação no mercado acionário. Antes disso, no início da década de 70, e alguns aqui certamente vão se lembrar do boom da Bolsa de Valores, que durou até junho de 1971, por essa época, pasmem todos, o mercado era feito com quadro negro, as pessoas anotando as mudanças de cotação das ações num quadro negro que ia subindo e descendo para que fossem feitas as anotações. E a divulgação das cotações era feita por programas de rádio específicos que vinham de 15 em 15 minutos ou de meia em meia hora. Isso é o que nós tínhamos na década de 70. Vocês terem uma ideia, a primeira grande licitação que a Bolsa fez, e a Bolsa do Rio de Janeiro, durante essa época, era a maior bolsa do país, depois com o advento do caso Narras, que vocês também devem se lembrar, que está comemorando 17 anos, a Bolsa do Rio passou por problema, e a Bolsa de São Paulo, então, assumiu a hegemonia, que mantém hoje inquestionável e a única bolsa do país. Mas, em 1996, existia um sistema de avaliação de pregão, de informatização de pregão, que a Bolsa comprou da Bolsa de Paris, que era, naquela época, o melhor sistema de negociações envolvido. Agora, por exemplo, isso virou uma commodity, você compra esses sistemas operacionais de forma muito barata e a própria Bovespa está desenvolvendo um novo sistema muito mais moderno do que o que existe hoje e que todas as corretoras vão se adaptar, inclusive porque a própria Bovespa está passando, ela, por uma reformulação, deixando de ser um clube de corretores e provavelmente até o final desse ano, início do próximo ano, já será uma empresa aberta com ações negociadas na Bolsa, provavelmente aqui, certamente aqui, provavelmente até no exterior. Mas em 1997, 90% das operações eram feitas no mercado de viva voz. Aquela coisa que vocês veem nas filmagens das TVs, das pessoas gritando, se esgoelando, se socando, riscando a camisa um dos outros, eram 90% das operações e 10% no sistema eletrônico, que era um sistema quase que marginal, chamado até jocosamente de telerrobão, porque só iam as operações que não funcionavam muito bem para aquele sistema eletrônico. E aí vocês veem que em 1999 nós contávamos com 8 mil negócios dia e mais de 1.000 operadores presenciais dentro de um recinto de negociação operando num pregão de viva voz. Bom, eu digo que quase nenhuma bolsa de valores no mundo hoje é viva voz. Vocês vão olhar, por exemplo, as filmagens da Bolsa de Nova York ou fazer aquele tour da Bolsa de Nova York, vão ver que tem um bando de gente, muita gente na Bolsa de Nova York, mas na realidade o sistema é todo ele eletrônico. As pessoas estão lá, estão passando, você tem os especialistas, as operações são passadas pelos especialistas, então é um sistema eletrônico também com um quê de viva voz. Uma das outras raras bolsas onde o sistema não é totalmente eletrônico é a BMF, que é a Bolsa Mercantil de Futuros de São Paulo, que é hoje a 4ª ou 5ª maior bolsa do mundo em mercados futuros,
que alguns contratos, os contratos de maior liquidez futuro, contratos de juros, contratos de câmbio, são feitos a viva voz, mas aos pouquinhos estão migrando para o segmento eletrônico. Bom, em 2005, a Bovespa finalmente acaba com um pregão viva voz e passa a ser todo ele eletrônico. Todo ele eletrônico para um mercado que não passou por nenhum trauma. Você imagina o que é, são 1.000 operadores dentro de um pregão, tendo que ser absorvido pelas instituições, pelas corretoras, mas que não teve nenhum trauma. Teve alguma voz levantada contra, mas, na verdade, todos foram absorvidos e todos continuam trabalhando no mercado, os mais competentes, claro, e o mercado sobreviveu e hoje é muito mais eficiente. Eficiente ao ponto de que 99% das operações são feitas em menos de um segundo, né? Apenas uma digitação, um clique e a operação está realizada. E com isso, no ano de 2006, a gente trabalha com 600 mil negócios eletrônicos dia. Então, vocês vejam que a gente sai em 99 de 8 mil negócios realizados por 1.000 operadores num local fixo para 7 anos depois, 600 mil negócios eletrônicos por dia, sem um operador em nenhum recinto físico. Por favor, a próxima. Isso mostra o que era o pregão, não tão antigamente, quando eu disse que era feito em quadro negro, mas só para vocês terem uma ideia da quantidade de pessoas que operavam nesse pregão, né, por volta da década de 90, o que não faz tanto tempo assim. A próxima. Esse daí é um pregão da BMF, e já mais um pouco organizado. Vocês têm os pitches de negociação, tem sempre um que comanda, as pessoas ficam em volta, já um pouco mais organizado. O próximo. E aí a gente começa a ir para o pregão eletrônico, onde a situação é mais ou menos parecida. Mais uma, por favor. Onde a gente tem um computador, uma sala com toda a segurança, uma operação absolutamente limpa, sem gritos, sem estresse, sem rasgação de camisa, que eram coisas que aconteciam, inclusive. O próximo, por favor. E nos resumimos a uma boleta eletrônica que é passada para a Bolsa de Valores, o negócio é fechado, como eu disse, em um segundo. Então, esse é o quadro de transmutação, diria, da Bovespa, dos mercados acionários pelo mundo, que nós acompanhamos. E hoje, como eu disse, não existem mais bolsas com pregões de viva voz, essencialmente viva voz. O próximo, por favor. A outra evolução que eu gostaria de mostrar diz respeito às empresas de capital aberto. Próximo. É claro, eu não preciso dizer aqui para vocês que computadores, internet, e-mails, sistemas de informação são absolutamente importantes. Mas eu gostaria de contar que o conteúdo da informação hoje passada pelas empresas abertas depende fundamentalmente dessa época de tecnologia mais avançada, e essa dispersão da informação ainda com mais segurança é o que acontece. Vocês terem uma ideia, voltando novamente à década de 70, assim como eu fiz com a Bovespa, naquela época as empresas abertas, as empresas negociadas em Bolsa de Valores, sequer divulgavam o seu volume de vendas. Naquela época elas divulgavam alguma coisa chamada como produto das operações sociais, que era alguma coisa como semelhante ao lucro bruto de hoje. Vendas eram dados confidenciais. Hoje as empresas praticam normas de governança corporativa absolutamente forte, em evolução constante, e internet e sites são absolutamente fundamentais para a gente conhecer a companhia. As empresas hoje fazem conference call trimestrais. Esses conference calls são seguidos de reuniões presenciais na própria PMEC que eu presido, e as reuniões presenciais hoje são acompanhadas cada vez mais
de transmissão via webcast, e hoje a gente chega à seguinte situação, que é: se você tem uma reunião presencial onde aparecem 100 ou 140 analistas de empresa, mas ao mesmo tempo você tem na webcast, acompanhando a apresentação da empresa, 200, 250 pessoas aqui e no exterior. Então, isso traz uma transmissão de informação e uma competitividade entre as instituições muito mais fortes, evita aquela chamada informação que só eu tenho e que ninguém mais tem, e a informação é dispersa por toda a comunidade. Além disso, aceleram-se todas as informações e aceleram-se todas as normas de compliance. Hoje as empresas têm normas de compliance bastante rígidas, tem janelas de negociação de ação para os detentores de controle acionário, os diretores das empresas, onde você não pode negociar e aonde está aberta a negociação. As empresas fazem controle rigoroso disso, transmitem para as corretoras esse controle, e as pessoas ficam impedidas de operarem em épocas de divulgação de informação, por exemplo. Então, mudou também radicalmente o volume de informação das empresas, e hoje as empresas têm como meta principal, eu acho até que cada vez as empresas estão mais conscientes de que o melhor produto que elas têm para vender são as suas ações, porque se elas não conseguirem vender as suas ações bem, os seus produtos certamente não vão andar bem também. Então, o fato das empresas agregarem valor aos seus acionistas é talvez o dado mais importante, e a universalização das informações é o outro aspecto importante. Próximo quadro. Pessoas físicas, eu acho que eu também não preciso me delongar muito nisso. Próxima transparência. O advento do PC, do computador pessoal, é um ponto importante. A internet é um outro ponto extremamente importante, principalmente no que diz respeito à educação do investidor e à educação à distância dos investidores. Hoje os investidores são massacrados, eu diria, por todos os sites de economia, por todos os sites de empresa, por todos os sites que replicam cotação de mercado, os gráficos, enfim. Então, isso tudo contribui para a educação do investidor, o que é absolutamente importante. E a segurança do sistema também é um outro fator importante. E aí eu começaria falando de home banking. As atividades de home banking ajudam na educação desse investidor, e a atividade de home banking versus home broker. Home broker é a corretora via internet, que você faz as operações via internet, tem uma dinâmica diferente. O home banking é estático. Você certamente vai entrar, pegar o seu extrato, pagar uma conta, e se essa operação demorar 3 ou 4 ou 5 ou 10 segundos ou 30 segundos que seja, você não vai ficar chateado com isso. Mas as operações de home broker, se você perder uma operação por 2 ou 3 segundos, você vai ficar absolutamente chateado e provavelmente vai encerrar sua conta na corretora, ou provavelmente vai ligar e soltar um monte de palavrões, enfim, coisas do gênero, porque perdeu uma operação que seria crucial para ele por 2 ou 3 segundos. Além disso, o home banking é estático, e o home broker está mudando a cada segundo, a cada negociação de bolsa, a cada modificação de cotação de empresa. Então, com isso, a pessoa física adquire também uma maior participação. A operação via home broker é uma operação solitária, eu não preciso contar para ninguém, eu sento remotamente da minha casa e faço uma operação de compra ou de venda em bolsa de valores, acertei ou errei, é um problema meu, não preciso estar conversando com nenhuma corretora, exceto se acontecer alguma coisa. Mas as pessoas físicas hoje começam a voltar para o mercado de capitais. O presidente Abrud ontem falou que um grande sucesso eram as eleições, né, a digitalização das eleições, e eu acrescentaria, entre os sucessos que ele disse, o sucesso das operações remotas hoje via internet, pelo home broker. Por favor, o próximo.
Bom, agora eu vou falar um pouco do caso do case Ágora, que é um case importante de empresa. Por favor, a próxima. Próximo. Como eu disse, a Ágora é uma corretora de 13 anos de idade, portanto, uma corretora nova que nos últimos 5 anos é a maior corretora em volume de negócio, em volume de operações da Bovespa, a maior corretora de pessoa física e a maior corretora de home broker. Hoje, a Ágora, em 2007, tem 33% do mercado de home broker, se vocês considerarem que são 140 corretoras na Bovespa como um todo, dos quais pelo menos umas 100 são mais ativas. A gente tem 33% do mercado de home broker, o que, somado os 4 seguintes maiores, não chegam a esses 33%, e esse volume veio crescendo, assim como o volume da Bovespa de home broker também vem crescendo. Ali, a última tela são os 4 primeiros meses, que já tem 31, provavelmente vai dar o dobro dos 72 bilhões de reais negociados no ano de 2006. Então, você vê que é um volume crescente das operações de home broker na Bovespa, e isso tende a continuar. Eu diria que, em termos de participação da home broker no volume da Bovespa, no ano de 2003 ela era 3%, no ano de 2006 ela ultrapassa 6%. Então, nesse intervalo de 2003 e 2006, dobrou a quantidade, e a tendência é que isso aconteça ao longo dos próximos anos, porque é uma operação mais barata, é uma operação mais rápida. Em geral, é uma operação que dura, para quem está operando e comprando ações, alguma coisa próxima a 3 segundos, e você pode tirar toda a sua movimentação de conta em mais 1 ou 2 minutos. Você tira seu extrato, sua conta corrente, você tira tudo. Então, é volume crescente. A próxima, por favor. Novamente, quantidade de ordens enviadas, 8 milhões de ordens enviadas em 2006, 1,9 milhões de ordens enviadas nos primeiros 4 meses de 2007, dos quais a Ágora começa com 12% em 2002 e tem 49% das ordens enviadas ao longo desse primeiro trimestre de 2007. Volume crescente, investidores crescentes, bolsa com boas expectativas, vocês têm acompanhado no mundo inteiro. Certamente isso faz com que os investidores, pessoas físicas, cada vez se aproximem mais e cada vez sejam mais treinados e melhor preparados para operar em bolsa. O próximo, por favor. A coisa funciona mais ou menos dessa forma. Mais uma, por favor. Ou seja, em qualquer lugar, de qualquer computador, da Costa do Sauípe, da sua residência, das férias na Austrália, você acessa a internet, tem um sistema de firewall no meio do caminho, e você cai nos servidores. São 5 servidores, 3 no Rio de Janeiro, de grande porte, e um plano de continuidade de negócios em São Paulo, que nos leva a manter, e mais para frente eu especifico isso. Segurança, absolutamente seguro. De 2002, desde que nós implantamos, nós só tivemos um ingresso não bem visto que derrubou só simplesmente a conexão, mas não fez nenhum estrago adicional. Disponibilidade do sistema. Esse sistema, com a alta da Bolsa no ano passado, fevereiro do ano passado, o sistema da Bovespa deu pane, e deu uma pane nos sistemas maiores, e nós, como a maior corretora do país, tivemos um problema um pouco maior do que todos os outros. Então, a partir daí, investimos forte, temos uma disponibilidade enorme do sistema, e isso é monitorado permanentemente. Performance, 3 segundos para se fazer uma operação, e inovação tecnológica é o que a gente busca sempre. O próximo, por favor. A Ágora é considerado caso de sucesso por algumas dessas empresas que vocês conhecem muito melhor até do que eu. Próximo. Eu pedi ao meu homem de tecnologia que me dissesse quais eram as coisas mais importantes que nós tínhamos no nosso sistema,
provavelmente vocês sabem muito melhor do que eu sou apenas um usuário disso, mas ele me listou primeiro a monitorar os sistemas de Service Level Agreement com a CVM. A CVM determina que a gente tenha que ter 99% de disponibilidade do sistema. É a única a monitorar o sistema com visão do cliente. A gente tem um robô permanentemente fazendo a função do cliente, entrando, saindo, botando ordem para verificar se o sistema está funcionando. É a primeira a usar ambientes 300% monitorados. A gente tem 3 empresas, isso é uma brincadeira que eu faço, tem 3 empresas monitorando, então 300% monitorado. É a primeira a usar arquitetura em AD, alta disponibilidade. É a primeira e única a usar alta disponibilidade com estimativa de Disaster Recovery Plan. É a primeira a usar VoIP. Hoje você acessa a cotação pelo telefone, no seu telefone via Ágora. É a primeira a usar NET com flash em aplicação crítica para o home broker e é a primeira a monitorar operações especiais. O data center, nós temos todas as regras de compliance, filmagem da HP, filmagem própria, filmagem, acesso físico restrito aos servidores, você só entra com impressão digital, liberação somente com impressão digital, contingenciamento em São Paulo, se acontecer alguma coisa no Rio de Janeiro, tem 2 servidores enormes em São Paulo também para contingenciar isso. O próximo, por favor. Conteúdo, eu acho que essa é a grande diferencial, apesar da tecnologia ser importante, a gente tem um conteúdo diferencial de outras corretoras, é uma concorrência perfeita entre as corretoras, todas prestam o mesmo tipo de serviço. Mas a gente tem, por exemplo, uma grade de TV, e ali tem uma foto da TV, com um estúdio de TV nosso, dentro da própria instalação da corretora, onde a gente faz os programas de abertura de mercado, mercado agora, análise setorial, análise de empresa, enfim, são todos os relatórios via TV, com a maior urgência, aconteceu alguma coisa, vai-se para a TV e coloca-se na TV do site, além de outros conteúdos, como chats, fórum, relatórios e outras ferramentas gráficas. Os chats são diários, setoriais, de empresa, de mercados. Os fóruns são permanentemente abertos todos os dias, de 9 da manhã às 6 da tarde. Então, esse conteúdo é que nos diferencia muito. O próximo, por favor. E essa aqui são onde nós estamos, no Brasil, e também com corretora em Nova York. Bom, eu fiquei exatamente no meu tempo e corri um pouquinho no final, mas era isso que eu queria mostrar para vocês, dizendo que conteúdo de informação é que é realmente importante no mercado de capitais e quem quiser ficar na frente tem que usar muita tecnologia, tem que investir muito e, com isso, tentar liderar esse mercado, que é um mercado que veio para ficar e é um mercado de empresas, onde o governo começa a acordar que pode usar o mercado de capitais como instrumento de política econômica. Bom, eu fico também, como o César e o Augusto, à disposição, se alguém quiser fazer uma pergunta. Muito obrigado.